Você já ouviu falar do ponto de não retorno? Imagina um avião que sai do ponto A e vai ao ponto B. Ele tem uma quantidade X de combustível. Quando ele chega no ponto Z, o combustível que ele tem é o suficiente para ele chegar ao final, mas já não é o suficiente para voltar ao início. Esse é o chamado de ponto de não retorno. Mas o que isso tem a ver com a Amazônia? Infelizmente, a floresta está próxima de chegar a um ponto de não retorno ecológico. Isso significa que o desmatamento nos últimos anos foi tão grande que estamos chegando no ponto em que a Amazônia não poderá voltar a ser o que era, mesmo se o desmatamento parar. Olha, o ponto de inflexão, o ponto de não retorno, o tipping point em inglês, significa que se nós passarmos desse ponto, uma grande parte da floresta amazônica virará uma savana degradada, uma savana tropical degradada, um tipo de vegetação do bioma cerrado, mas bem degradado. E o que os estudos têm mostrado? Que há várias forças antropogênicas que podem levar a esse ponto de não retorno. Por exemplo, as mudanças climáticas globais. Então, quando a gente coloca todos esses fatores juntos, aquecimento global e as suas mudanças climáticas e hidrológicas, desmatamento regional e as suas mudanças climáticas e hidrológicas, e aumento da vulnerabilidade da floresta ao fogo, todos esses fatores juntos, nós chegamos à conclusão que se o desmatamento ultrapassar 20 a 25% da floresta amazônica, nossos estudos indicam que atingiremos o ponto de não retorno. A grande preocupação que nos está fazendo alertar é porque nós estamos vendo isso na Amazônia, principalmente no sul da Amazônia, no leste da Amazônia. Mas a Amazônia é tão grande. Já desmatamos tanto assim? A Amazônia brasileira já perdeu 20% de sua floresta. Mas até o final da década de 60, estima-se que apenas 1% da nossa Amazônia havia sido desmatada. O que mudou de lá para cá? Acionam os motores que estão abrindo essa outra via de acesso às regiões ocidentais e setentrionais do Brasil. Acendem-se agora novas esperanças no espírito das populações esquecidas e abandonadas. E essa mudança, ela é incentivada nos governos militares, né? Quer dizer, você tem um conjunto de projetos que incentivam aqueles que querem criar gado, querem extrair madeira, querem explorar minérios. Uma das ideias bem interessantes e centrais para a gente entender isso é perceber como é que os governos militares eles justificavam esse tipo de ação. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. Havia, inclusive, um slogan da ditadura, né, que era homem sem terra para terras sem homem, e isso leva ao desenvolvimento de políticas que a gente chama de política de modernização conservadora. Significa que você precisa modernizar uma região, desenvolver a economia da região, criando empresas, mas sem levar em conta as necessidades que as pessoas têm daquela região. Em 2020, a Amazônia brasileira teve o maior desmatamento em 12 anos. Com isso, nos aproximamos cada vez mais de um ponto que não tem volta. Para diminuir esse risco, nós teríamos que ter máximo sucesso no Acordo de Paris, de não deixar a temperatura passar de 2 graus no planeta. Na Amazônia já chegaria perto de 3, o que é muito preocupante. Nós teríamos que não usar mais fogo na agropecuária conservadora e tradicional da Amazônia, e teríamos também que zerar o desmatamento e restaurar imensas áreas de floresta degradadas. Se a floresta não conseguir mais se regenerar, perderemos para sempre os serviços ambientais que ela nos presta. A destruição da Amazônia prejudica a economia, a produção de alimentos e a nossa vida. Todos pela Amazônia.